Boas palavras para um bom dia. Continuando a nossa jornada sobre grandes mulheres que deram contribuições importantes e romperam a cortina pesada dos preconceitos e do machismo, hoje eu vou falar de uma mulher excepcional, Marie Curie. Ela se chamava Maria Sklodowska, que era, não sei se assim se pronuncia, né? Porque é polonês, uma das línguas mais difíceis de se pronunciar. Mas ela nasceu, né, em Varsóvia, o pai era professor de matemática, toda a família bastante envolvida, mas eles tinham condições, só que vocês sabem que a Polônia sempre esteve à mercê, né, de vários países que dominaram. Então foram dominados pela Alemanha, pela Rússia, pela Áustria. E na época em que ela nasceu, em 1867 ela nasceu, né? E morreu em 1934. E quando ela nasceu, então estava sob o domínio russo logo na sua infância. E os pais, o pai principalmente, a mãe também, eram contra, né, o domínio russo, e eles foram perseguidos politicamente e ficaram na miséria. Então ela teve uma infância, uma adolescência muito difícil, na pobreza, e ela teve que lutar muito para estudar. Chegaram a passar fome, teve que trabalhar o tempo inteiro. A irmã dela também, a irmã dela fez medicina, ela foi fazer medicina na França, então as duas combinaram, enquanto a irmã fazia medicina da França, ela ficava na Polônia trabalhando e ajudando, e depois elas trocavam, quer dizer, depois ela ia para a França estudar e a irmã a apoiava. Então é uma família que se apoiou demais. O pai estimulou bastante também as filhas a estudarem, né? Não, absolutamente ele não era machista nesse sentido. E ela começou desde muito cedo a aprender ciência, né? Aprender matemática, aprender ciência. E depois ela foi para a França, né, ela fez física, mas assim, durante a época em que aliás, antes de ir para a França, ela estudou numa universidade que se chamava Universidade Volante, era uma universidade clandestina, contrária ao domínio russo, e é onde eles aceitavam mulheres, porque na universidade oficial eles não aceitavam mulheres, né? Mas depois ela foi para a França, e na França ela comeu o pão que o diabo amassou para poder estudar, né, física, dava aula particular, trabalhava como governanta, muitas vezes chegou a passar fome, mas enfim, conseguiu romper aquele ciclo de sacrifício e de luta, conseguiu se corromper. Ela é uma pessoa brilhante, inteligentíssima, e mais do que isso, né, começou a trabalhar muito precocemente assim, em laboratórios, e começou a demonstrar que tinha uma capacidade acima da média, né? E até que ela encontrou o grande amor da sua vida, Pierre Curie, né? Que também era físico, e os dois partilhavam dessa paixão pela ciência, pela pesquisa, começaram a pesquisar juntos, se casaram, né? Tiveram duas filhas, a Irène Curie e a Eve Curie, e viveram assim até que ele morreu atropelado, né? E esse foi um grande baque na vida dela. Ele morreu atropelado por um coche, né? No final do século, no começo do século XX, mas já então, os dois tinham ganhado o Prêmio Nobel de Física, junto com Henri Becquerel. Os três, Henri Becquerel, Pierre Curie. Henri Becquerel foi uma pessoa com quem ela trabalhou, um grande pesquisador, né, na área da física. O Henri Becquerel, o Pierre Curie e a Marie Curie, eles trabalharam, né, na descoberta de como funcionava o átomo, em física bem especializada, tanto que ela conheceu Einstein, né? Ela descobriu o rádio e o polônio, dois elementos da química, né? E os três deveriam ganhar o prêmio Nobel. Então conta-se que nos bastidores lá do prêmio Nobel da Suécia, eles iam dar só para o Pierre Curie e para o Henri Becquerel. Mas alguém diz que tinha um homem lá que era a favor dos direitos das mulheres, que milagre,
E ele insistiu, não, que ela também teria que entrar. E ela, então, recebeu, junto com o marido e com o Henri Becquerel, os três partilharam o Prêmio Nobel de Física. Mais tarde, depois da morte do marido, ela recebeu sozinha o Prêmio Nobel de Química, exatamente por ter isolado o rádio. Aliás, ela trabalhou a vida inteira com radioatividade, ela que começou a estudar a radioatividade, como funcionava o rádio. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela teve uma atuação incrível, o marido já era morto, então a filha era adolescente, e ela fez o seguinte, ela montou um caminhão móvel, né, de tirar radiografias. Ela foi que inventou a radiografia, né, porque justamente usando a rádio, né, o rádio, para socorrer os soldados da Primeira Guerra Mundial. Dizem que o seu equipamento foi usado com mais de 1 milhão de soldados, né? E ela pessoalmente ia dirigindo durante a Guerra de 14, a Primeira Guerra Mundial, né? Ia pessoalmente dirigindo junto com a sua filha, ia no meio do campo de batalha, atender imediatamente os soldados caídos, tirar radiografia, orientar o tratamento, enfim. Foi uma pessoa dedicada, foi a primeira mulher a ser professora da Universidade de Paris, primeira, né? Foi também porque a cátedra era do marido, né? E depois que o marido morreu, não tinha ninguém à altura, então acabaram dando para ela a cátedra. Mas uma outra coisa interessante, ela também participou de uma experiência pedagógica interessante, ativa, em que as crianças poderiam e deveriam aprender a fazer ciência desde pequenos, né? Com pesquisa, com experimentação, com ação. Outra coisa interessante, que ela dava aula para meninas, adolescentes, e apesar de todos os seus compromissos como pesquisadora, como professora universitária, como uma pessoa que trabalhava o tempo inteiro no laboratório, né, ela nunca deixou de dar aula no colégio para as adolescentes, porque ela achava que ela tinha por missão despertar as meninas para a ciência, para a matemática, para a física, para que pudesse haver mais mulheres que seguissem o caminho da ciência como ela seguiu, né? Então foi muito inédita toda a sua contribuição, e ela morreu muito precocemente, com 66 anos, por conta da radiação. Na época não se sabia que a radiação fazia tão mal, né? Ela morreu por uma anemia provocada pela uma doença crônica, provocada pela radioatividade. E coisa incrível, que ela é a primeira mulher que foi posta no panteão da França, dos grandes homens, que até então só tinha homens, né, por mérito dela, né? Quer dizer, não é que ela era mulher de alguém, ou, enfim, uma rainha, ou o que fosse, não. Ela era alguém que, pelos seus próprios méritos, foi colocada no panteão. Mas quando a colocaram no panteão, tiveram que blindar o caixão dela, porque até o cadáver dela, até os ossos dela, são radiativos, de tanta radioatividade que ela tinha no corpo. Ela andava com um pedaço de materiais radioativos no bolso, todos os seus livros, os seus cadernos de anotação estão blindados. Para quem quiser ver, tem que ir com proteção contra a radioatividade até hoje, porque tudo é muito radiativo. Naquela condição, naquele momento, ainda não se conhecia os efeitos terríveis da radioatividade, e ela não se protegeu, assim como o marido. O marido também estava doente quando ele morreu, que ele foi morto por um atropelamento. Mas é uma pessoa que então deu a sua vida, literalmente, pelo progresso da ciência e pelo progresso da humanidade. Sempre uma pessoa que se voluntariou para ajudar o próximo. Ela não tinha nem pego o dinheiro que ela ganhou com o prêmio Nobel, depois ela pegou para ajudar na guerra, né, as pessoas que estavam necessitadas na guerra. Essa foi mais uma das nossas grandes mulheres aqui que estamos contando, cujas histórias estamos contando. Esse foi o nosso Boas Palavras para um Bom Dia.